Olá! A nossa videoaula de hoje será a primeira videoaula da unidade Princípios Gerais. A unidade 1 tratará sobre a revisão geral de conceitos e definições importantes para o estudo da estática, sejam eles conceitos adquiridos no ensino médio ou em outras disciplinas do ensino superior. Falará também sobre a definição e classificação de mecânica, conceitos fundamentais, a utilização do sistema internacional, a definição de cálculos numéricos e a normatização para a precisão de resultados e a metodologia de resolução de problemas, buscando um modelo ideal. O primeiro tópico, então, da nossa unidade 1 é a revisão geral. Na revisão geral, a geometria plana é um dos itens mais importantes no entendimento de problemas de estática. Analisando um triângulo, sabemos que a soma dos ângulos internos, ou seja, θ1 mais θ2 mais θ3, é igual a 180 graus. Também sabemos que a soma de dois ângulos internos, no caso θ1 e θ2, é equivalente ao ângulo suplementar do terceiro ângulo interno θ3, ou seja, θ1 mais θ2 é igual a θ4. Analisando agora um círculo, sabemos que o comprimento do arco é dado pelo ângulo vezes o raio, ou seja, θ vezes r. Consideramos aqui θ como uma medida de radiano e não em graus. A área do círculo é definida com base na equação de πr². Por fim, a área de um setor, por exemplo, demarcado no círculo, corresponde a meio de r² vezes θ. De outra forma, podemos entender que para pequenos ângulos θ, temos a aproximação desse setor a um triângulo. Sabendo que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, analisando o setor, conseguimos fazer uma analogia onde S é a base, vale θr, e a altura é o próprio raio, ou seja, a área vai ser meio vezes θr vezes r, logo meio de r² vezes θ. Dentro da geometria plana, nós podemos fazer algumas relações geométricas entre linhas e transversais que nos dão informações muito úteis para a resolução de problemas de estática. Considerando esse exemplo, onde temos duas linhas paralelas e uma transversal, sabemos que o ângulo que a transversal faz com a primeira linha é θ. Consequentemente, podemos afirmar que o ângulo oposto a esse também será θ. Ainda nessa análise, podemos considerar que, como a primeira linha é paralela à segunda linha, a mesma observação para a primeira valerá para a segunda, ou seja, teremos estes ângulos demarcados entre a segunda linha paralela e uma transversal. Não bastante, sabemos também que dentro de uma linha nós conseguimos desenvolver um ângulo de 180 graus. Consequentemente, conseguimos aqui como ângulo suplementar a θ, seja pela primeira análise aqui ou por essa análise aqui, sabemos então que esse ângulo é 180 menos θ. Consequentemente, sabemos que todos os θs dessa imagem são iguais. Quando temos duas linhas que se interceptam e são, respectivamente, perpendiculares a outras duas linhas, também podemos fazer uma relação direta entre os ângulos. Então, observando a figura, nós temos as duas linhas que se interceptam. Se tracejarmos as linhas perpendiculares a cada uma dessas linhas, nós obtemos essa imagem. A partir dela, podemos então fazer a relação direta entre os ângulos. Se eu pegar uma linha contínua e observar o ângulo que ela faz com a linha tracejada que não é perpendicular a ela, e chamarmos esse ângulo de θ, podemos fazer a mesma relação para a outra linha, ou seja, a segunda linha contínua, qual será o ângulo que ela fará com a linha tracejada que não é perpendicular a ela? O mesmo, o ângulo θ. Por que isso ocorre? Se observarmos, nós temos um triângulo retângulo entre as duas linhas contínuas
e a linha tracejada. Sabendo que é um triângulo retângulo, automaticamente sabemos que aqui é 90 graus. Consequentemente, da soma dos ângulos internos serem 180, temos 180 menos 90, 90. 90 menos θ. 90 menos θ. O mesmo vale para aqui, quando nós temos uma relação de 180 graus. Se retirarmos 90 graus e retirarmos 90 menos θ, sobra o quê? θ. Ou seja, definimos matematicamente o porquê dessa equivalência entre esses ângulos. Ou seja, os ângulos formados por cada linha com a outra linha não perpendicular são iguais. Se observarmos uma linha e a sua normal, também podemos fazer essas relações entre os ângulos. Então, nessa figura, nós temos uma linha com um plano inclinado e um ângulo θ entre eles. Se nós tracejarmos normal para o plano inclinado e para a linha totalmente paralela à nossa horizontal, saberemos que o ângulo formado entre essas duas normais será θ. Visualmente falando, se rotacionarmos essa imagem, nós vamos observar que é o mesmo ângulo da imagem inferior. Matematicamente falando, nós podemos comprovar isso da seguinte forma. Nós temos uma extensão aqui, gerando um triângulo retângulo. Se aqui é 90 graus, aqui será 90 menos θ. Mesma análise do exemplo anterior. Se eu observar esse ângulo de 180 graus, eu já sei que aqui é 90 menos θ, que aqui é 90, automaticamente sobra θ. A figura ao lado representa uma rotação dessa imagem. É importante ter atenção aqui, porque apesar de ser apenas uma rotação, é muito comum não observarmos essa relação entre as linhas e as suas normais. É mais difícil para o discente destacar que esses ângulos são iguais quando a gente inclina nessa segunda posição. Mas, em todos os casos, θ tem o mesmo valor, é igual. Na nossa próxima aula, continuaremos o tópico de revisão, abordando, por exemplo, o Teorema de Tales.